Aleluia, meu irmão, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e está no meio de nós. Aleluia. Uma feliz Páscoa para você, para a sua família. Nós estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos iniciando o programa Celebrando Pentecostes, um programa da Renovação Carismática Católica do Brasil, nesse dia que é um dia de grande festa. Jesus venceu a morte, Jesus venceu as trevas, Jesus nos resgatou e nos reintroduziu no reino do seu Pai. As portas do céu estão abertas para nós. Aleluia, glória a Deus por isso. Queremos dar as boas-vindas ao Leandro Rabelo, coordenador nacional do Ministério de Pregação da RCC Brasil, e mais uma vez está conosco aqui para compartilhar a palavra de Deus. Leandro, feliz Páscoa, seja... Obrigado, Vinícius, feliz Páscoa para você também. A principal festa da igreja é hoje. Que bom que o nosso programa Celebrando Pentecostes, nesse dia de Páscoa, dia de gritar aleluia, Ele vive, Ele está no meio de nós. Uma boa noite para todos vocês, amados irmãos e irmãs, que nos acompanham de todos os recantos do Brasil. Nesse programa é uma alegria imensa estar com vocês nessa noite. Amém. Queremos dar as boas-vindas também ao Everton, que está conosco nessa maratona de programas. Meu irmão, feliz Páscoa para você, para sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao Celebrando Pentecostes. Amém, Vinícius, obrigado. Hoje é dia de falar aleluia, amém. Que Deus abençoe também a sua vida, a sua família, nesse dia que Jesus ressurreto também nos eleva, também nos levanta, que a tua vida também seja para glorificar e bendizer o nome do nosso Deus vivo. Amém. E eu convido você, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, a ir proclamando a vitória de Deus sobre a tua vida, a vitória de Deus sobre todo o teu pecado, sobre todas as trevas da tua vida. Jesus é a luz do mundo, Jesus ressuscitou e está no meio de nós. Jesus é vitorioso na tua vida. Vai proclamando as vitórias de Jesus na tua vida. Senhor, eu te louvo porque tu és vitorioso sobre todas as trevas que hoje existem na minha vida. Jesus, tu és vitorioso sobre aquele problema sem solução. Jesus, tu és vencedor, vitorioso sobre as enfermidades que eu estou sofrendo. Jesus, tu és vitorioso sobre todos os meus sofrimentos, sobre o meu desemprego. Tu és vitorioso, Jesus. Tu és vitorioso sobre a minha família, sobre toda a divisão na minha casa. Tu és vitorioso, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Nosso coração te glorifica, te exalta, reconhece que tu és o ressurreto, o Deus conosco, o Deus vencedor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Seja glorificado o teu nome. Hoje é um dia que o Senhor fez para nós por excelência, dia de louvarmos e glorificarmos ao nosso Deus. Qual é a palavra bonita? Qual é a palavra de elogio que você tem a dizer a Deus nessa noite? Eu te louvo, Senhor, porque tu és um Deus de amor e ninguém consegue superar o teu amor por cada um de nós. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, glórias a ti. Nós te louvamos, Senhor, pela força e pelo poder da tua ressurreição, pela tua vitória sobre a morte, aleluia, e sobre o mal. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcança nessa noite. Tu assumiste a natureza humana e se entregaste à morte por cada um de nós. E ao terceiro dia, tu nos mostraste que contigo nós somos mais que vencedores. Glórias a ti. Quais são as palavras de elogio, Leandro, que você quer dizer a Deus nessa noite? Quero te louvar, Senhor, porque o sepulcro está vazio. Aleluia. Eu quero te louvar, Senhor, porque não há morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó prisão, a tua vitória? O sepulcro está vazio, Jesus, tu estás vivo. E eu te louvo porque estás vivo, Senhor.
E eu te louvo, Senhor, porque estás vivo na nossa vida, na vida de cada um de nós. Glórias a ti, Senhor, o sepulcro está vazio. Amém, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Essa é a certeza da nossa fé. E você, Everton, quais são as palavras de elogio que você quer elevar ao Senhor nessa noite? Amém. Amado e querido Jesus, quero te bendizer, que tu és o Deus vivo e vencedor. E aqueles que estão em ti, Senhor, são mais que vencedores. Bendito tu sejas, porque tu és o Deus da vida. Tu és o Deus, Senhor, que nos levanta, que nos reergue. Tu és o Deus de vitória. Glórias ao teu nome, Senhor. Bendito e exaltado seja o teu nome por levantar-nos a todos nós, Senhor. Aqueles que confiam em ti não permanecem caídos. Tu és o Deus da vida e o Deus da nossa ressurreição. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. A Escritura nos diz em Colossenses 2 que Jesus aboliu definitivamente o documento que Satanás tinha contra nós ao encravá-lo na cruz. Bendito e louvado seja, Senhor, pelo poder da tua morte que resgata toda a humanidade passada, presente e futura. E pela tua ressurreição, Senhor, as portas do céu se reabriram para nós. Nós temos acesso ao coração do Pai pela tua ressurreição, Jesus. Glorificado seja, Senhor. Nosso coração se enche dos teus louvores, se enche da tua glória. Glórias e louvores a ti, Senhor. E nessa noite nós queremos acolher a pregação da palavra de Deus, esse Deus ressuscitado que vem com o seu poder falar aos nossos corações. Senhor, nós abrimos as portas do nosso coração para que tu venhas falar conosco, para que tu venhas direcionar as nossas vidas. Por isso envia o teu Espírito sobre nós, para que nós possamos acolher bem a tua palavra, para que nós possamos entendê-la e traduzi-la na nossa vida, Senhor. Derrama, Senhor, o teu Espírito também sobre o Leandro, que ele possa falar das coisas do céu, das coisas que estão no teu coração. Recorda ao Leandro tudo aquilo que ele preparou, que ele rezou, tudo aquilo que ele já vivenciou contigo, Senhor. Fala para nós através do Leandro nessa noite, Senhor. Sede bendito, sede glorificado na tua palavra. Amém. Amém. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está no meio de nós. Essa é a grande verdade da nossa fé. Ele está no meio de nós. Amados irmãos, esse versículo, essa palavra, precisa agora, nesse domingo de ressurreição, chegar ao seu coração e também ressuscitar em você aquilo que talvez esteja morto. Declare isso para você mesmo. Ele, Jesus, está no meio de nós. A palavra que o Senhor quis que fosse pregada nesse programa de hoje está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 17 e 24 a 32. Uma passagem muito conhecida nossa, a passagem dos discípulos de Emaús. Eles caminhavam após a crucificação de Jesus, após colocarem Jesus no sepulcro, entristecidos. Aqueles dois homens caminhavam até o lugarejo de Emaús, e assim nos diz a palavra. Nesse mesmo dia, versículo 13, capítulo 24, versículo 13. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60
estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Nesse trecho, eu queria que você desse uma paradinha na sua leitura e ouvisse Jesus perguntar isso para você. Por que estás tristes? A mesma pergunta que Jesus fez para Cleofas e para o outro homem que caminhava com ele, ele agora faz para você. Por que estais tristes? E talvez você responda: eu não estou triste. Mas se você vasculhar o seu interior, se você fizer um mergulho profundo no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, certamente você encontrará momentos de tristeza. E aí nós saltamos para o versículo 24, que diz assim, explicando aqueles homens para Jesus, respondendo a eles, a Jesus ainda, porque eles estavam tristes. Eles dizem no versículo 24: alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que ele se tinha dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles, e aconteceu que estando sentando junto com eles à mesa, ele toma o pão, abençoa-o, parte, serve-lhe, então lhes abrem os olhos e o reconheceram. Mas logo em seguida, ele desaparece. Então Cleofas diz um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Queridos irmãos, essa passagem dos discípulos de Emaús, ela traz para nós essa consciência de Jesus ressuscitado que está no meio de nós, de Jesus vivo, de Jesus presente. Veja, no caminho de Emaús, no caminho rumo a Emaús, o que havia no coração daqueles dois homens? Havia decepção, havia tristeza, havia frustração. Eles esperavam que Jesus de fato fosse o grande restaurador de Israel, e eles retornam decepcionados porque Jesus havia morrido, tinha sido colocado num sepulcro. E veja, uma coisa muito interessante, que não só nessa passagem com os discípulos de Emaús, mas outras passagens em que Jesus aparece após a sua ressurreição, com as suas aparições, Jesus prepara o seu desaparecimento. Isso é muito bonito e é muito interessante no entendimento da palavra. Com as suas aparições após a ressurreição, Jesus está preparando os seus para o seu desaparecimento. E é muito interessante que em Atos no capítulo 1, quando narra ali a ascensão de Jesus, vai dizer que Jesus ascende ao céu e uma nuvem o oculta.
E é interessante esse detalhe da Bíblia, porque não diz que Jesus não estava mais com eles, diz apenas que Jesus apareceria a eles de um outro modo, de uma forma diferente. E essa forma diferente chama-se Espírito Santo. Queridos, Jesus educa os seus discípulos a reconhecê-lo com júbilo, com alegria, com fé, na palavra e na Eucaristia. Quando a gente olha para essa passagem dos discípulos de Emaús, nós vemos que primeiro Jesus alimenta aqueles dois homens com a sua palavra. Veja que no versículo, a partir do versículo 27, vai dizer que, começando por Moisés, passando pelos profetas, Jesus foi discorrendo tudo o que a palavra trazia sobre ele. Tudo aquilo que a palavra trazia sobre o plano de salvação, a história da salvação. Então Jesus alimenta-os primeiro com a sua palavra. É uma forma de estar no meio de nós, a sua palavra. E depois, ao partir do pão, a Eucaristia. Depois, quando Jesus reparte o pão, mostra para eles aquela partilha que de fato lhes caem como que as escamas dos olhos e eles o reconhecem. Jesus está alimentando-os com a Eucaristia. Palavra e Eucaristia. As duas formas com as quais nós podemos dizer com toda certeza, Ele está no meio de nós. Primeiro na sua palavra. Segundo, na sua Eucaristia, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Por isso que quando um cristão, por isso que quando eu e você vamos recebendo muitas vezes Jesus na Eucaristia, nós vamos cada vez que o recebemos o reconhecendo mais. E vamos permitindo que a nossa fé não seja mais só uma fé abstrata, uma fé subjetiva, mas que a cada dia, através da presença real de Jesus na sua palavra, através da presença real de Jesus no seu corpo santo, no seu sangue precioso, no cálice sagrado, vai fazendo com que a sua presença em nós se torne cada vez mais real e cada vez menos abstrata. São Gregório vai chamar isso de o sentimento vivo da presença real de Cristo. Do que São Gregório está falando? Que sentimento vivo é esse que São Gregório nos fala nesse domingo de Páscoa, de que Cristo está realmente presente em nós? Ele fala do sentimento do nosso amor, do nosso contato com a palavra, que é Jesus no meio de nós, e do nosso amor, do nosso contato, da nossa comunhão eucarística, que é Jesus no meio de nós. Queridos irmãos, concluindo essa pregação, eu quero lhes dizer, Jesus quer nos curar, Jesus quer trazer a nossa esperança de volta, Jesus quer tocar o nosso coração. Aqueles dois homens estavam tristes, decepcionados, amargurados, mas com a sua palavra e com a sua Eucaristia, Jesus quer exatamente trazer a nós de volta a esperança, trazer de nós de volta a restauração e principalmente a certeza absoluta de que Ele está conosco. Emanuel, Deus conosco, de que Ele está no meio de nós, e de que não só está no meio de nós, mas alimenta a nossa caminhada com duas mesas sagradas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Ele faz conosco o mesmo que Ele fez com aqueles dois discípulos de Emaús. Quando Ele nos fala da sua palavra, quando Ele nos fala através da sua palavra, é como se Ele estivesse olhando para mim e para você e dizendo, eu estou no meio de vós. Quando recebemos a Eucaristia e nós nos alimentamos com o corpo santo do Senhor, Ele olha nos nossos olhos e Ele diz, eu estou no meio de vós, eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nesse domingo de Páscoa, peçamos ao Senhor, Senhor, fica conosco,
É tarde, Senhor. E nessa oração nós queremos acrescentar: Senhor, fica conosco. Estamos com dificuldades por causa dessa pandemia. Senhor, fica conosco, porque estamos perdendo pessoas queridas. Senhor, fica conosco, porque estamos distanciados uns dos outros. Senhor, fica conosco, porque nosso coração às vezes pode estar entristecido, frustrado, amargurado, mas o nosso coração se alegra e grita um grande aleluia, porque sabemos que apesar de todas essas coisas, o Senhor está no meio de nós. Fica conosco, Senhor. É tarde, o dia declina, nosso ânimo declina, nossa esperança declina. Mas hoje não é dia de falar dos declínios, hoje é dia de falar de alegria, de falar e de reconhecer a sua glória, a sua vitória sobre a morte. Aleluia! Tu estás vivo entre nós, Jesus. Tu está vivo lá na casa desse meu irmão que acompanha esse programa agora. Tu estás ressuscitado na casa dele. Bendito seja, Senhor. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. Quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos no partir do pão. Já não chore, Jerusalém, já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Não importam as tempestades, o Senhor está no meio de nós. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, o Senhor está no meio de nós. Ele está conduzindo a barca, Ele está na barca da nossa vida. O ressuscitado está conosco. Ele não se afasta de nós, porque nos ama, que tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, porque certa é a Tua presença em nossas vidas. Os Teus olhos estão sempre voltados para nós. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Querido irmão, querida irmã, chegando ao final desse Celebrando Pentecostes especial de Páscoa, nós queremos dizer a você que você pode evangelizar mais, ajudando essa obra missionária que se chama Renovação Carismática Católica do Brasil. Nós temos uma campanha que se chama Real Missionário Carismático. Real porque a nossa moeda brasileira é o real. E real missionário no sentido de que você pode ser missionário de diversas formas, inclusive contribuindo financeiramente. Você pode fazer uma transferência via Pix para a RCC Brasil. A gente pede R$1 por cada carismático para que ele ajude essa obra missionária RCC Brasil. A chave do Pix da RCC Brasil é realmissionario@rccbrasil.org.br. realmissionario@rccbrasil.org.br. Doe o seu R$1 e ele vai fazer uma grande diferença nessa missão evangelizadora, renovação carismática. Com isso você vai estar ajudando a manter
o escritório nacional e todas as missões da renovação carismática. Amém? Estamos nos aproximando mais e mais do nosso Congresso Nacional Online do Ministério de Oração por Cura e Libertação, que vai ser nos dias 16 a 18 de abril. As inscrições estão abertas, apenas R$10. Acesse congressosonline.rccbrasil.com, congressosonline.rccbrasil.com e faça as suas inscrições. É voltado para todos os servos do Senhor nos grupos de oração, para quem quer conhecer mais esse lindo ministério na renovação carismática católica. Portanto, não fique de fora. Amém? Nós queremos trazer para você, por fim, o lançamento. Eu te constituí sentinela na casa de Israel. Foi escrito por esse seu servidor, por ocasião do início da minha coordenação. Constitui um verdadeiro plano pastoral para esse triênio de coordenação, 2020, 21 e 22. Adquira esse livro, apenas R$7, através do RCC Shop da RCC Brasil. Conheça quais são os direcionamentos do Senhor para o nosso movimento nesse triênio. Amém? Vamos dizer nós três juntos, a quem está em casa, Feliz Páscoa. Vamos lá? 1, 2, 3. Feliz Páscoa! Deus te abençoe, meu irmão. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Vivo está o meu Jesus. Ele vive, Ele vive. Jesus vive, Jesus vive.